Olá, seja bem-vindo ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje vamos explorar uma das pinturas mais fascinantes da história da arte, As Meninas, de Diego Velázquez. Essa obra-prima, pintada em 1656, continua a intrigar críticos e historiadores por séculos, não só pela sua complexidade visual, mas também pelas questões meta-artísticas que ela contém. Velázquez, um dos maiores pintores do período conhecido como Século de Ouro Espanhol, criou um trabalho que desafiou as convenções artísticas de sua época e continua a ser objeto de debate até hoje. Então, se você quer entender o que torna As Meninas tão especial e decifrar alguns dos seus enigmas, fique comigo até o final deste vídeo. Comecemos pela composição da obra, que é absolutamente única. As Meninas retrata a princesa que também chamaremos de Infanta Margarida Teresa, filha do rei Filipe IV da Espanha, cercada por seus servos e membros da corte. Ao primeiro olhar, pode parecer uma cena cotidiana da vida real, mas há muito mais acontecendo aqui. Pintada oficialmente em 1656, Las Meninas foi criada durante o reinado de Filipe IV da Espanha, um período marcado por grandes mudanças sociais e políticas. Diego Velázquez, o pintor da corte, não apenas retratou a realeza, mas também explorou a complexidade das relações de poder e a função da arte na sociedade. Sendo assim, a obra é também um testemunho da habilidade técnica de Velázquez e de sua capacidade de capturar a essência da vida na corte espanhola. As Meninas nem sempre teve esse nome. Velázquez deu ao quadro o nome de A Família de Filipe IV. O nome atual da obra surgiu em 1843, quando os especialistas de arte da época chegaram ao consenso de que a pintura ia muito além de um simples retrato da família real. À esquerda, vemos o próprio Velázquez, retratado em plena ação, com pincel e paleta na mão, diante de uma grande tela que ele está aparentemente pintando. No fundo, um espelho reflete as figuras do rei Filipe IV e da rainha Mariana. A pergunta que imediatamente surge é: o que Velázquez está pintando? Estaria ele pintando o casal real, cuja presença é apenas sugerida pelo reflexo no espelho? Ou estaria ele retratando a própria garota, que está no centro da composição? É esse o grande ponto da obra que nunca deverá ser desvendado, pois é um jogo duplo, representando a dualidade do próprio Barroco. Na geometrização da obra, que é outro elemento fundamental para entender As Meninas, Velázquez conseguiu incutir ordem na obra utilizando um sistema de linhas curvas e diagonais. Ele ordenou as figuras no primeiro plano ao longo de um formato de X, com a criança Margarida no centro, enfatizando assim sua importância e tornando a criança de 5 anos o ponto focal da composição. Uma diagonal é criada, formada com a dama de companhia ajoelhada à esquerda da infanta. Uma diagonal que se estende até a dama de companhia em pé à direita e termina com a acompanhante e o guarda-costas no fundo. A outra diagonal começa com Velázquez à esquerda e desce pela cabeça da garota até o cão reclinado à direita. Velázquez usa magistralmente luz e escuridão para ordenar ainda mais a composição. Com luz e sombra, ele cria um sistema de arcos duplos que centraliza ainda mais a princesa. Um acima, que começa com Velázquez, desce até Infanta e sobre até Nieto no fundo, e um abaixo criado pelo arco de luz no primeiro plano.
Outro detalhe importante é o uso da regra dos terços. Se dividirmos a tela em 3 partes horizontais e também verticais, veremos que os pontos de maior interesse da obra, como a garota, Margarida, o reflexo dos reis no espelho e o próprio Velázquez, estão situados exatamente nas interseções dessas linhas, o que não é acidental. Isso cria equilíbrio e harmonia na composição, além de guiar nosso olhar através da cena de maneira muito cuidadosa. Agora, vamos aos personagens dentro da obra. A infanta Margarida Teresa de Áustria é o ponto central de As Meninas. Ela ocupa o espaço mais iluminado da tela e sua presença é imediatamente perceptível devido à sua posição central e ao seu porte altivo. Ela está vestida com um luxuoso vestido branco e dourado, com detalhes rendados que demonstram o status elevado da jovem princesa. O branco do vestido, em contraste com os tons mais escuros ao redor, destaca a pureza e a juventude, simbolizando sua inocência. Seus cabelos loiros são cuidadosamente arrumados e reforçam essa ideia de pureza. A jovem princesa, sendo o foco de luz na composição, simboliza o futuro da monarquia espanhola. Sua posição central também reflete sua importância política, pois como filha do rei Felipe IV, ela era a herdeira da dinastia. O cuidado com que Velázquez a retrata também pode ser uma forma de enfatizar o papel da realeza como centro da ordem social. Mesmo Margarida Teresa sendo o ponto central da pintura, ao mesmo tempo, ela não parece ser o único foco de atenção. À sua volta estão suas damas de companhia, conhecidas como as meninas. São ela, Mari Bárbara e Isabel de Velázquez, 2 figuras que demonstram diferentes status e funções na corte. Isabel de Velázquez está à direita da princesa, ajoelhada ligeiramente, como se estivesse preparada para atender a princesa. Ao lado esquerdo, o artista registrou Dona Maria Augustina Sarmiento de Sotomayor. Ambas usam um vestido marrom, branco e detalhes em ouro. Já Mari Bárbara, uma anã, está mais à frente, à esquerda, em pé, observando atentamente. Mari Bárbara, por sua vez, usa uma vestimenta escura, quase monocromática, em contraste com a luminosidade da princesa e da menina Isabel. Ambas as meninas representam diferentes níveis de serviço e hierarquia dentro da corte. A inclusão de Mari Bárbara, uma anã, é um símbolo da diversidade dentro da corte e reflete uma tradição comum em muitas famílias nobres europeias da época, que frequentemente tinham anões como acompanhantes e até mesmo para entretenimento. Seu olhar penetrante é uma representação da observação direta, quase como uma ponte entre a corte e o espectador da obra. À direita da princesa e das meninas está Nicolacito Pertussato, a qual muitos atribuem com um anão. Aparece interagindo com um grande cão. Ele parece estar tocando o cão com o pé, talvez para acordá-lo ou provocá-lo de forma lúdica. Pertussato veste um traje ricamente decorado em tons de vermelho e branco, sugerindo que, apesar de seu papel de entretenimento na corte, ele ocupa uma posição de status. O cão, por outro lado, está deitado pacificamente, em um tom marrom acinzentado, com pelos pintados com detalhes bem realistas. Pertussato, assim como Mari Bárbara, representam uma figura de entretenimento na corte, mas também refletem a diversidade de papéis sociais dentro da nobreza. A presença do cão ao lado de Pertussato é frequentemente vista como um símbolo de lealdade e fidelidade, mas também pode representar a vida tranquila e domesticada da corte. Ao fundo da tela temos José Nieto, possivelmente um parente distante de Velázquez. Ele aparece no fundo da composição, perto da porta aberta. Ele parece estar saindo ou entrando na sala, em uma posição ambígua. Ele está vestido com roupas formais escuras e aparece em um plano de luz diferente, mais distante e difuso, com sua silhueta parcialmente delineada pela luz que entra pela porta ao fundo. A sua presença sugere uma conexão entre o mundo dentro da obra e o mundo exterior. José Nieto
está à beira de entrar ou sair do espaço pictórico, que pode simbolizar a transição entre a vida cotidiana da corte e a eternização desse momento por meio da arte. À direita da composição, mais ao fundo, vemos Dona Marcela de Ulloa, dama de companhia, e ao lado dela, um guarda cuja identidade não é clara. Eles estão em uma conversa discreta e parecem distantes da ação principal da pintura. Ambos estão vestidos com roupas escuras e formais. Dona Marcela usa um manto preto, o que retira o equívoco de que muitos acreditam ser uma freira, mas não é, e sim uma viúva. Dona Marcela de Ulloa trabalhava como camareira, que quase a torna parte do fundo da pintura. Enquanto o guarda está de pé ao seu lado, em uma postura de respeito e silêncio, não há certeza por parte dos estudiosos, mas alguns afirmam ser Diego Ruiz Ascona, escudeiro e educador dos príncipes da Espanha. Essas figuras representam a presença constante da corte e da etiqueta. Mesmo não estando diretamente envolvidas na ação da obra, sua presença no fundo da cena sugere o rigor e a formalidade da vida palaciana. Eles simbolizam a ordem, a vigilância dentro da estrutura social da corte. O rei Filipe IV e a rainha Mariana aparecem apenas de forma indireta, através do reflexo no espelho no fundo da sala. Esse detalhe é um dos grandes enigmas da pintura, pois sugere que eles estão presentes, mas fora da visão direta do espectador. Como eles estão refletidos no espelho, seus traços são pouco detalhados, mas percebemos que estão parados em uma posição de formalidade. Suas vestes são de tom escuro, reforçando a sobriedade e o prestígio da realeza. O espelho simboliza a relação entre o poder da monarquia e a própria arte, sugerindo que, mesmo ausentes fisicamente, o casal real ainda é o centro da atenção. O fato de estarem refletidos também questiona o papel da representação na arte. Vemos os reis como espectadores ou são eles os sujeitos da pintura que Velázquez está trabalhando? A ambiguidade do espelho faz parte do mistério central da obra. E nisso, chegamos no próprio Velázquez. Velázquez se coloca na obra como pintor, à esquerda, de pé, diante de uma grande tela. Ele está capturado em pleno ato criativo, com pincel e paleta em mãos, e olha diretamente para o espectador. Sua figura é quase tão alta quanto a grande tela que ele pinta, reforçando sua presença e importância. Vestido de preto, com uma cruz vermelha na parte superior de sua veste, Velázquez parece ser uma figura de autoridade e respeito. A cruz vermelha, um símbolo da Ordem de Santiago, foi acrescentada posteriormente na pintura, o que demonstra que Velázquez, além de artista, conquistou uma posição importante na corte. Repare que sua mão é pintada com traços menos realistas, pois é como se estivesse em movimento, levando suas mãos para a paleta. É como se nesse momento ele estivesse sendo flagrado no ato composicional de sua arte, o que atribui mais dinamismo e movimento dentro da obra. Acima de Velázquez, ainda de modo obscuro, duas pinturas que estavam de fato no acervo real de Filipe IV aparecem. Os quadros que estão acima de Velázquez em As Meninas desempenham um papel importante na compreensão da simbologia mais profunda da obra. Eles não estão ali apenas como decoração, mas sim como elementos carregados de significados que dialogam com o contexto da pintura. As obras em questão são cópias de pinturas de dois grandes mestres flamengos, Minerva e Aracne, de Peter Paul Rubens, e Apolo e Pan, de Jacob Jordan. Ambas as pinturas são visíveis no fundo da composição, penduradas na parede, e têm interpretações que reforçam ainda mais o tema central de As Meninas, a arte e o papel do artista. A pintura que representa o mito de Minerva, Atena, na mitologia grega, e Aracne é baseada na história da tecelã mortal Aracne, que ousou desafiar a deusa Minerva em uma competição de habilidades manuais. Aracne era extremamente talentosa na arte de tecer e, em sua presunção, acreditava ser superior à própria deusa da sabedoria e das artes. Minerva, em resposta, aceitou o desafio.
Quando Aracne produziu uma tapeçaria extraordinária, tão perfeita que humilhou Minerva, a deusa, furiosa, transformou a mortal em uma aranha, condenando-a a tecer para sempre. Esse mito carrega uma poderosa mensagem sobre a relação entre o humano e o divino na arte. Aracne é punida por sua arrogância por desafiar os limites impostos aos mortais, sugerindo que a arte, embora bela e sublime, ainda deve respeitar uma ordem superior. Ao incluir essa pintura no fundo de As Meninas, Velázquez parece estar refletindo sobre o próprio ato de criação artista, talvez questionando até que ponto eu, como artista, posso considerar-me igual aos deuses da criação. Ou, no contexto da corte, até que ponto o artista pode se equiparar à realeza. A escolha desse quadro pode ser vista como uma meditação sobre o equilíbrio delicado entre a genialidade e a humildade que o verdadeiro artista deve possuir. Assim como Aracne, Velázquez exibe sua maestria técnica, mas talvez com mais cuidado e reverência ao seu papel na corte. É possível que ele esteja sugerindo que, mesmo com suas habilidades extraordinárias, ele reconhece seu lugar em uma ordem hierárquica maior. O segundo quadro é Apolo e Pan, de Jacob Jordan. Representa outro mito grego que envolve uma competição artística. Nessa história, Apolo, deus da música, desafia o deus pastoral Pan para uma competição musical. Pan, conhecido por tocar a flauta de Pan, toca uma melodia simples, enquanto Apolo toca sua lira com uma técnica extremamente sofisticada. O rei Midas, que assistia à competição, prefere a música de Pan por seu apelo simples e pastoral, e por isso é punido por Apolo, que transforma suas orelhas em orelhas de burro, como punição por seu julgamento incorreto. Esse mito novamente destaca a superioridade da arte elevada e técnica sobre formas de expressão mais populares e simples. Apolo, representante da arte sublime, é superior a Pan, cuja música agrada, mas carece da sofisticação e do refinamento que Apolo traz com sua lira. Na obra As Meninas, esse quadro pode ser interpretado como uma defesa da arte refinada e intelectual que Velázquez praticava. Ao escolher essa pintura para o fundo de sua composição, Velázquez talvez esteja sugerindo que o verdadeiro artista, assim como Apolo, possui uma habilidade, uma sensibilidade superior que deve ser reconhecida e também valorizada. No contexto da corte real, Velázquez não é apenas um artesão, mas um criador de arte intelectual, sofisticado, superior às formas populares de expressão. Sendo assim, analisando todos esses pormenores, vemos que, nessa obra em particular, Velázquez está jogando com a ideia de ilusão. O que é realidade dentro da obra? Estamos vendo a corte observando o artista pintar? Ou estamos vendo o reflexo do rei e da rainha como os verdadeiros sujeitos da pintura? Ele nos faz questionar o papel do artista e a natureza da representação da arte. Até então, a figura do artista era muitas vezes vista como um artesão, alguém a serviço da nobreza ou da igreja, encarregado apenas de retratar a realidade com precisão. Mas, em As Meninas, Velázquez vai além dessa visão limitada e se coloca em um novo patamar. Ao se incluir na pintura, ele não só demonstra sua habilidade como pintor, mas afirma sua posição como criador e protagonista do ato artístico. Ele não é apenas um mero executor de uma encomenda real. Ele é o responsável por moldar, capturar uma realidade que, sem a sua intervenção, não existiria da mesma forma. Ao se autorretratar ao lado da nobreza, Velázquez desafia as hierarquias sociais da época, sugerindo que o artista não está mais à margem do poder, mas agora é parte fundamental do poder, da corte, quase como um igual aos seus patronos. Essa postura é de fato revolucionária. Velázquez não apenas pinta a realidade, ele a constrói. E aqui está um dos grandes dilemas da obra. O que é real em As Meninas? Estamos vendo a corte em um momento espontâneo ou estamos vendo uma representação orquestrada desse momento? Velázquez brinca com essa ambiguidade de maneira brilhante.
O espectador é convidado a questionar se aquilo que vê é um registro fiel do que ocorreu ou uma criação artística que reflete a interpretação do pintor. Velázquez, assim, transforma As Meninas em uma obra sobre o ato de criar arte, sobre o próprio papel do artista, como um mediador entre o mundo real e a arte. Ele sugere que todo o processo artístico não é apenas um espelho do mundo, mas um ato de interpretação, de reinvenção. E é isso que torna As Meninas uma obra profundamente moderna, quase antecipando as discussões sobre a subjetividade do olhar e a função da arte que surgiriam séculos depois com movimentos como o impressionismo e o próprio surrealismo. Velázquez não só questiona a realidade que estamos vendo, mas nos faz refletir sobre o poder do artista em moldar essa realidade. A obra também nos questiona: será que o artista é apenas um tradutor fiel daquilo que vê? Ou será que ele tem o poder de recriar, de reinventar o mundo com a sua própria visão? Em As Meninas, a resposta parece ser que o artista é, antes de tudo, um criador de novas possibilidades. Assim como nos quadros de Rubens e Jacob, acima, em que ambos os trabalhos retratam um julgamento que pode ser desastroso, como em Midas, ou punitivo, como em Aracne, Velázquez, ao se incluir na obra e ao desafiar a ordem tradicional da corte, parece estar consciente dos riscos e dos desafios que os artistas enfrentam ao buscar reconhecimento e respeito. E você? O que acha dessa obra? Quem você acha que é o verdadeiro protagonista de As Meninas? Deixe seu comentário abaixo com sua opinião e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais análises de obra de arte. Obrigado por assistir e até a próxima.